Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição do programa Espírita Ante os Novos Tempos, trazendo a você o Espiritismo ou doutrina espírita, conforme a codificação de Allan Kardec e a aplicação dos princípios da doutrina à vida. Hoje, nosso programa vai trazer 5 perguntas feitas pelos nossos telespectadores, num leque bem amplo de assuntos, e na sequência nós teremos Orson Peter Carrara entrevistando Carlos Durgante sobre o tema O que temos de melhor em nós. Na poesia espírita, através do nosso querido Chico Xavier, hoje vamos destacar o poeta Belmiro Braga. Em Para Viver Melhor, nós temos 90 segundos sobre Construindo a Felicidade. E vamos encerrar o programa conversando sobre será que Deus existe? Tudo isso, então, a partir de agora, nesta edição de Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Iniciando o nosso programa, estamos aqui com o quadro Perguntando e Aprendendo, e já colocando na tela para você os nossos canais de comunicação, para que então você possa enviar a sua pergunta, tirar a sua dúvida. E nós vamos procurar a resposta sempre nos princípios que formam o Espiritismo. Nós iniciamos o Perguntando e Aprendendo hoje com uma pergunta vinda de Vitória da Conquista, lá no estado da Bahia. Ela foi formulada pelo Gabriel Nonato. E a pergunta é a seguinte: sabemos que os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram o Novo Testamento. Quem escreveu o Antigo Testamento? Excelente sua pergunta, Gabriel. Sim, nós temos o Novo Testamento, que traz então a vida, a obra e os ensinos de Jesus, e temos o Velho Testamento. O conjunto de livros que formam o Velho e o Novo Testamento é conhecido como Bíblia ou Bíblia Sagrada. E, embora haja uma defesa de alguns segmentos religiosos cristãos de que a Bíblia é a palavra de Deus, nós sabemos perfeitamente bem, através das pesquisas já amplamente realizadas, que, em verdade, o seu conteúdo foi escrito por mãos humanas, tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento. Muito bem, a questão aqui é saber
quem escreveu o Velho Testamento? Vamos então a algumas informações. O Velho Testamento ele é formado de diversos livros. Os 5 primeiros, que são conhecidos pelos cristãos como Pentateuco, mas pelos judeus como Torá, eles foram escritos por Moisés e seus discípulos mais ou menos por volta do ano de 1200 antes de Cristo. Então, o Gênesis, Êxodos, os 5 primeiros livros, o autor seria Moisés. Os Salmos, que são muito famosos, foram escritos por Davi, que foi inclusive rei dos judeus. Nós sabemos também que o livro dos Juízes foi escrito pelo profeta Samuel. Outros livros vão surgir bem depois dessa época de 1200 a.C., porque a redação final do Velho Testamento é do ano 389 a.C. Essa redação final foi capitaneada pelo sacerdote judeu Esdras, junto com os seus discípulos. E eles escreveram nessa época, no ano 389 a.C., o Deuteronômio, o Números e o Levítico, que eram livros que não existiam, e revisaram todo o conteúdo dos 5 livros escritos por Moisés e os demais livros que já existiam. E o Velho Testamento conta a saga, é a narrativa da história do povo judeu. Sem nenhuma dúvida, com muitas coisas de origem divina, ou melhor dizendo, de inspiração divina. Mas não é a palavra de Deus. Foi escrita pelos próprios judeus. É isso mesmo. Portanto, o Velho Testamento, tanto quanto o Novo Testamento, reúnem narrativas históricas, muitas dessas narrativas de inspiração superior, mas muitas delas também folclóricas, místicas, numa obra essencialmente humana. E, aliás, por falar em Esdras, naquela época, por volta então do ano 400 a.C., os ensinos, os escritos de Moisés estavam meio que perdidos junto aos judeus. Então foi feito um grande trabalho de recuperação desses ensinos. E é óbvio que, passado tanto tempo, eles já não estavam mais no seu original. Inclusive, os 10 mandamentos que já haviam sido perdidos e foram resgatados nessa época. E muitos colaboraram, né? Muitos. E nós tivemos depois o problema das traduções, para sair do hebraico para o grego e do grego para outras línguas. E nós sabemos que muitas alterações acabaram acontecendo nessas traduções. Isso também aconteceu com o Novo Testamento. Essa é, então, a história, em síntese geral, daqueles que trabalharam para termos os livros que compõem o Velho Testamento e os livros que compõem o Novo Testamento. E quem quiser mergulhar sobre isso, mergulhe, porque realmente é uma história fantástica e nós espíritas, então, sabemos que a Bíblia é uma obra humana, não é uma obra divina, não traz em todo o seu conteúdo a palavra de Deus. É elaboração ao longo do tempo, elaboração humana, com coisas que são muito humanas e outras que trazem realmente o selo da inspiração divina. Muito bem, vamos agora responder a Viviane Caldas, que é da cidade de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. Ela pergunta: como uma pessoa que não acredita na vida futura se reconhece depois da morte? Bem, esse reconhecimento ele vai se dar
com maior consciência ou menor consciência, num prazo maior de tempo ou menor de tempo. Agora, como que isso vai acontecer é praticamente caso a caso. Porque quando você não acredita em nada depois da morte, você não acredita na existência da alma, você não acredita que possa haver vida depois da morte, e você vive apenas para a vida humana, o mundo material, esse espírito terá a tendência, logo após a sua desencarnação, de entrar num estado de perturbação muito grande. Muitos espíritos nas comunicações mediúnicas nos relatam que nem sabem que estão mortos, entre aspas. Eles não percebem que agora estão vivendo a vida espiritual sem o corpo físico biológico. Muitos, quando finalmente se conscientizam, não conseguem nos dizer quanto tempo ficaram nessa perturbação. E é uma perturbação como consequência natural, porque você desencarna, está agora sem o corpo físico, mas você tem o corpo espiritual, que é o perispírito, a sua mente está totalmente vinculada às questões de ordem material e, portanto, seu perispírito também é grosseiro, porque o perispírito é semimaterial e, nesse caso, ele fica muito semelhante ao corpo físico. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que está acontecendo coisas com você muito diferentes e que você não consegue explicar. Por exemplo, você tenta continuar a sua convivência com a família ou no seu ambiente de trabalho profissional e simplesmente não consegue. E não consegue entender por que as pessoas não lhe ouvem, não lhe respondem e assim por diante. Então, é sofrimento, porque é um sofrimento de ordem moral, até que o espírito entenda que o que aconteceu com ele foi a transição da vida material para a vida espiritual. Daí então, o quanto é importante termos uma visão espiritualista sobre a vida e nos prepararmos para esse momento do retorno à nossa realidade espiritual e termos uma perturbação de menor tempo e também de menor grau para o mais rapidamente possível estarmos conscientes e continuarmos a vida agora no mundo espiritual. Bom, nós recebemos agora uma pergunta que vem de São Paulo, capital, e ela foi formulada pelo Sérgio Esteves. Pergunta ele: o que acontece com o espírito de quem mata os semelhantes em nome da lei, como, por exemplo, os policiais? Sérgio, nós aqui na Terra, sendo este mundo ainda de expiações e provas, onde o egoísmo e o mal predominam, nós somos necessitados de leis mais severas, punitivas e também da segurança pública policial. É uma necessidade que temos, porque não entendemos até o momento que para combater o egoísmo e a violência, o caminho é a educação moral. Então, o policial, no exercício da sua profissão, ele pode sim passar por situações que o levem a ter que atirar no seu semelhante, podendo levá-lo à morte. Mas ele está no cumprimento do seu serviço. Se ele faz isso em legítima defesa, se ele faz isso sem nenhum resquício de maldade, ou seja, se ele não usa o fato de ser um policial da segurança pública para se sobrepor aos seus semelhantes e se locupletar disso, Deus
nosso Pai Criador, sabe. E sabe que a intenção dele foi fazer de tudo para levar o criminoso, aquele que está ferindo a lei, para a prisão, para responder perante a justiça. E, portanto, sabe que se ele teve que usar a força, e se essa força levou seu semelhante à morte, Deus sabe que ele fez isso em última instância e que a intenção dele não era matar. Então, isso será atenuado. Agora, se pelo contrário, ele já vai para uma ação policial com a intenção de matar, se ele já vai lá com a intenção de ser cruel e de não poupar a vida, seja lá de quem for, ele vai responder por isso perante a lei divina. Que nós possamos crescer no campo da educação moral, da justiça social, para que um dia, ainda tendo a segurança pública, os nossos policiais nem precisem carregar uma arma letal. É isso que nós, na verdade, desejamos. Então, a lei divina leva em consideração sempre as intenções, o que motivou o agente da segurança pública. E que todos eles possam, então, evitar ao máximo esse tipo de confronto para ter a consciência tranquila e prosseguir a sua vida e a sua função na sociedade. Vamos agora responder a Sandra Colossos, que é lá de Caruaru, Pernambuco. Um abraço a todos de Caruaru. Ela pergunta: como funcionam as curas espirituais através dos médiuns? Os espíritos podem se materializar para agir sem os médiuns? Sandra, os espíritos podem agir através de um médium, corporificados nesse médium ou incorporados a esse médium, como se diz, mas podem agir externamente ao médium, ou materializados através de uma reunião de efeitos físicos, ou não. Então, mas os espíritos, para agir, sempre necessitarão do concurso das energias mediúnicas, das energias fluídicas, do ambiente, do pensamento das pessoas, energias fluídicas retiradas da natureza, na chamada combinação fluídica. Allan Kardec faz um estudo maravilhoso sobre isso, primeiramente em O Livro dos Médiuns, no capítulo que tem por título Laboratório do Mundo Invisível. E também faz um estudo sobre isso no livro A Gênese, no capítulo sobre os fluidos. Recomendo a leitura dessas partes, dessas duas obras da codificação espírita. E os espíritos normalmente agem sobre o perispírito da pessoa. Pode acontecer, sim, de existir a cirurgia física. Isso pode acontecer, mas é mais raro. E vamos ter que dotar de um médium curador. Normalmente a ação é fluídica, magnética, atingindo o perispírito, que automaticamente irá modificar o organismo físico. Em síntese, é assim que a cura espiritual, o tratamento espiritual acontece. Encerrando o nosso Perguntando e Aprendendo, agora nós temos uma pergunta que também vem de Pernambuco, mas agora da capital, vem lá de Recife. E ela foi formulada pelo Roberto Andrade. É a seguinte: para que servem papéis e livros para anotar nomes para preces, se o que importa é o pensamento e o sentimento? Bem, Roberto, você está aqui adentrando
a um tema muito ligado à prática no centro espírita. O famoso livro, ou caderno, ou os famosos papeizinhos e a caixa para preces ou irradiações a doentes e a desencarnados. Onde as pessoas chegam no centro espírita, vão lá, anotam o nome da pessoa e algum outro dado, né, para que se possam fazer preces e radiações a essa pessoa. Você tem razão. Tudo é o pensamento. Em verdade, nós não precisamos disso. Nem de cadernos, nem de livros, nem de papéis avulsos e nem de caixas para colocar esses papéis. O que importa é o pensamento e o sentimento. Tanto isso é verdade que veio a pandemia da Covid-19. E com a pandemia da Covid-19, por ordem do governo, nós ficamos todo um período com os centros espíritas fisicamente fechados. E fomos então para o trabalho online através da internet. Nós, por acaso, paramos de pensar nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos entes queridos, nos doentes? Nós paramos de fazer orações, preces por eles online? Não. O trabalho continuou. E o centro espírita fechado. E ninguém mais colocou o nome em livro, em caderno ou em papeletas avulsas para depositar numa caixa. Porque isso, em verdade, não é necessário. Importante são os pensamentos, as vibrações através da oração com fé, com sentimento. Ah, mas nós abrimos lista para preces no grupo do WhatsApp. Tudo bem, mas todos sabem que publicações do WhatsApp depois são deletadas, não é mesmo? Então, na verdade, nós não precisamos de nada disso. E você tem razão ao formular a pergunta. O que importa é o pensamento e o sentimento. Bem, chegamos ao final do Perguntando e Aprendendo. E você já está vendo aí na tela os nossos canais de comunicação para que você possa então fazer a sua participação enviando a sua pergunta que estamos aqui aguardando. E agora é o momento da nossa entrevista. Orson Peter Carrara traz para nós o médico Carlos Durgante, que é do Rio Grande do Sul, e ele vai conversar com Orson Carrara sobre o tema O que temos de melhor em nós. Vamos então a essa entrevista e vamos aprender a trabalhar com aquilo que temos de melhor, ou seja, com o nosso potencial divino. Vamos então à entrevista. Conversando sobre Espiritismo. Estamos hoje recebendo o Dr. Carlos Durgante, que é médico geriatra, escritor, diretor do departamento editorial da AME, Associação Médica Espírita Brasil, e secretário da AME, Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. E é uma alegria muito grande conhecer esse novo amigo, esse batalhador, esse palestrante, escritor espírita, que tem se especializado aí em algum segmento da literatura para dedicar o seu conhecimento, o seu entusiasmo e atender ao chamado que a sua consciência lhe faz para o trabalho com o Cristo. É uma alegria muito grande nesta noite de quinta-feira receber aqui o Dr. Carlos, que está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Boa noite, Dr. Carlos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disposição. Tudo bem. Boa noite, meu novo amigo, né, Orson, a todos que nos escutam de tantos cantos. Eu falo aqui de Porto Alegre, uma noite chuvosa, que acabou de começar a chuva aqui, então eu estou ouvindo no fundo aqui da minha janela um barulhinho de água. Então estamos aqui com um prazer imenso, sem dúvida.
Orson, para batermos um papo, trazermos um pouco de boas notícias. A gente estava aqui nos bastidores, né, aqui no backstage, falando um pouquinho sobre como estamos precisando de abrir um canal, de sintonizar uma rádio, entrar num site qualquer que seja dessas plataformas virtuais e encontrar boas notícias. Porque de guerra, de Covid, né, de perdas, de sofrimento, das mais diversas formas, nós estamos saturados, e isso é constante. A gente precisa buscar, porque a gente vai encontrar testemunhos daquilo que as pessoas têm de melhor dentro de si, testemunhos que realmente nos fazem, nos surpreendem de como existe bondade no ser humano. Ela precisa ser, nós precisamos nos apropriar dela. Ela existe, ela passa por nós a todo instante. Nós temos um grande tesouro interno de virtudes cristãs. O próprio mestre disse que teríamos todas, praticaríamos todas, né, ao seu tempo, e a gente precisa disso, nesses tempos, né, tão sofridos. Então, muito obrigado pelo convite. Já que o tema vai ser esse, é um prazer a gente bater esse papo. Que bom. Fomos movidos a convidar o Dr. Carlos e a conhecê-lo nesta noite, especialmente pelo livro que dá tema à nossa live, que é O que temos de melhor em nós. E já pudemos perceber pela fala inicial do nosso convidado esse direcionamento para essa área das virtudes que todos temos, que todos somos capazes de desenvolver e trazer para perto de nós. Então será uma satisfação muito grande. Nós estamos aqui com vários amigos já presentes, aqui participando conosco, que nos enche o coração de alegria, e estamos bastante entusiasmados com essa temática, porque eu vou até me antecipar aqui na informação, porque o Dr. Carlos, o tema de hoje, o que temos de melhor em nós, está aí o livro dele, né, como direcionado para que possamos descobrir os próprios talentos que estão em nós, mas ele, como médico geriatra, na sua experiência profissional, também escreveu Velhice, culpada ou inocente? E um tempo de colheita, o envelhecimento e os valores da alma. No decorrer aqui da nossa conversa, de alguma forma nós chegaremos a essas temáticas tão atuais, tão envolventes, que dizem respeito a todos nós. Então, aqui estamos para esse momento de conversa com este novo amigo. Doutor Carlos, o que verdadeiramente nós temos de melhor dentro de nós, considerando toda esta época de conflitos, todo este emaranhado de neuroses e de correria que temos vivido, que é uma característica humana, diante de tantos desafios que estão aí à frente da criatura humana? Dá para descobrir ainda dentro de nós esses valores que são tão essenciais à vida? Mas se dá. Que bom que nós temos uma romagem terrena longa, né? Cada vez mais estamos vivenciando o fenômeno da longevidade. Então, quanto mais tempo nós estivermos dentro desta... o nosso espírito estiver aqui, esse veículo for o corpo da manifestação dele, quanto mais tempo nós tivermos passando por essa existência, experienciando as coisas boas, melhor será, porque é transitória, nós sabemos. Nossa plateia espírita, a gente pode falar nessa linguagem espírita. Então, nós temos uma passagem breve por aqui para continuar na erraticidade, aprendendo para voltarmos. Então, cada vez mais a vida é longa. Nós voltarmos uma encarnação atrás, que com certeza foi no século passado ou retrasado, a gente vivia 43 anos, 40 anos no Brasil, 50 e poucos anos no mundo, como média. Hoje a gente está quase com 80 anos. Então, há mais tempo deste corpo, por quê? Será por acaso? Claro que não. Sempre costumo dizer que nós estamos por mais tempo nessa encarnação, porque ela é a mais importante. Porque claro que nós não lembramos das encarnações anteriores, né, Orson, e amigos que nos ouvem, mas com certeza faz muito tempo, e não tinha internet, não tinha o teu canal, não tinha YouTube, não tinha quando muito, né, lá no século XIX, talvez, os centros espíritas começando a difusão através de palestras, etc.,
Mas era muito acanhada, era um princípio. Hoje, qualquer dúvida que a gente tem todos os livros do Chico, a gente tem os evangelhos, tem os do Leon Denis, a gente tem tudo para pesquisarmos, temos os vídeos, as lives para assistirmos, até mesmo temos passe virtual. Então, hoje está mais fácil a gente despertar para a prática do bem e encontrar em nós essas virtudes que o Cristo nos deu. Na parte de trás do livro, né, a gente chama na quarta página, na quarta capa, perdão, está escrito assim, ó, que eu coloquei, que na medida das infinitas possibilidades, porque há infinitas possibilidades em nós, e pelos esforços pessoais que cada um empenha a cada dia, porque isso é de foro íntimo, a capacidade que temos de, como eu gosto de usar essa expressão, de nós tomarmos posse daquilo que é bom que há e descobrirmos esses potenciais em nós. Mas tem pessoas que têm limitações. Então, por isso que na medida dos esforços que a gente empenha cada dia, nós poderemos fazer a diferença na construção de um mundo mais justo e com mais gestos e atitudes humanitárias. E aí eu coloco, quando tu pergunta quais seriam, então, o que há de melhor em nós, eu ponho, afinal, solidariedade, empatia e compaixão, foram os 3 principais virtudes que eu falei muito no livro, são os sentimentos que melhor demonstram o que temos de melhor em nós. E se nós formos nos montar recentemente a pesquisas, nós vamos ver que estudiosos, principalmente canadenses, esse é um grupo de estudiosos canadenses, eles afirmaram que todos nascemos com uma característica que ela é inata em nós, que é o altruísmo. Se todos nascemos, independente de que vertente viermos, de que cultura, de que povo, todos têm inatamente uma característica de ser altruísta. Nós viemos para ser altruístas. E isso pesquisadores que não tem nada a ver com o espiritismo. E o que nos diz a doutrina? Que reencarnamos todos, independentes das dívidas que temos. Todos encarnamos para o bem, para acertar, para fazermos o bem. Ninguém vem no primeiro segundo de vida querendo se vingar da vizinha desgraçada que me traiu e ficou com o marido. A gente não reencarna com a única intenção de se vingar, de fazer a justiça pelas próprias mãos. Não viemos assim. Lamentavelmente, a gente desperta, né, do sono, dependendo do lar em que a gente reencarna, a gente não é conduzido à prática do bem, e a nossa vida nos desvia, e nós vamos cada vez mais enterrando, esquecendo essas virtudes cristãs que todos nascemos. Todos temos a capacidade de sermos solidários, altruístas, bondosos, gratos, caridosos, amorosos. Todos temos, gente. Precisamos, então, ver onde é que elas estão, como resgatar. E aí, nesse livro que eu lancei em 2017, exatamente com essa intenção, eu queria muito falar sobre essas coisas. Ele tem vários capítulos que abordam a humanização na prática médica, mas eu tenho 2 especial, que um deles é assim, que diz as muitas faces de como a solidariedade se manifesta no coração do ser humano. Tem muitas formas de se manifestar. Mas já foi em 2017. Aí eu fui procurar, então, eu vou pegar exemplos, né, que acontecem de tragédias que acontecem na humanidade, e vou citar esses exemplos, que são nas tragédias que as pessoas se unem para fazer o bem. E aí eu começo o capítulo assim, ó, não deveria ser assim, mas de tempos em tempos é. Então eu escolhi 4 situações que aconteceram na humanidade naquela época, que muitos se lembram. Uma foi o terremoto do Haiti, que matou, assim, foi talvez, junto com a tsunami que aconteceu em 2004 no Pacífico, os 2 maiores desencarnes coletivos que se tem na história. Aquela tsunami, ela matou em poucas horas mais de entre 200 e 300 mil pessoas. E o terremoto do Haiti chegou a mais ou menos isso, mas teve gente aí que não morreu instantaneamente quando caíram as lajes, ficaram presas, acabaram morrendo porque não tinham recursos. Então foram dois grandes, imensos resgates kármicos com uma mortalidade altíssima. E aí o que aconteceu? O mundo se chocou, não foi? O mundo se envolveu, as pessoas começaram a tentar ajudar. E uma notícia que me chama a atenção naquela ocasião, que como o Haiti foi uma colônia francesa,
Mães francesas, famílias francesas lotaram dois aviões, acho que Airbus ou 2 Boeings, que foram buscar crianças para adotar nesse lugar. Aquilo me tocou, achei tão lindo, como o ser humano é capaz de fazer coisas maravilhosas. E aí eu fui vendo 3 ou 4 situações, uma aquele acidente da Chapecoense, que comoveu toda uma cidade, e aquele exemplo que vocês vão lembrar, daqueles meninos que foram na Tailândia passear um dia tal com o professor numa gruta, entraram numa gruta, numa rocha, e veio uma chuvarada muito forte, e encheu e tapou. E esses jovens ficaram presos lá 14, 20, não sei quantos dias, até serem descobertos, e não morreu ninguém, e a gente se pergunta como que eles conseguiram. Aí teve aqueles exemplos que eles meditavam tudo. Várias dessas situações que acontecem no mundo, tragédias, elas nos tocam naquele momento, e há uma grande comoção, não é? Naquela região, principalmente, mas como as notícias chegam até nós hoje pelos vários tipos de meios de comunicação, a gente se toca. Eu me senti bastante emotivo com essas tragédias lá antes. Até vir o quê? Até aconteceu uma coisa. Todos estávamos, acredito que bem, festejando, felizes, a noite de Réveillon, no dia 31 de dezembro de 2019, e aí acordamos em 2020, com muitos planos, não é, amigos? Projetos, todo mundo dizendo que 2020 iria ser um ano melhor, 2019 havia sido um ano difícil. Aí, de repente, se ouve, acontecendo uma coisa lá na China. Eu fui uma das pessoas que dizia, incapaz, está lá na China, vai chegar aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, onde a gente está, nem pensar. Começou opa, agora já não está mais na China, já tem casos na Europa. Daqui a pouco a gente viu coisas que nos assustaram, idosos, pessoas de cidade pequena na Itália morrendo assim, como parece que é um filme de ficção científica, e entrando, então, o quê? Uma crise sanitária imensa, entrando em colapso a saúde. Bem, acabamos de aprender um pouco mais sobre o nosso potencial nessa entrevista concedida por Carlos Durgante ao nosso Orson Peter Carrara. Se você se interessou, quer conhecer essa entrevista por inteiro, acesse depois no YouTube o canal Orson Peter Carrara, e aí você terá essa entrevista na íntegra, para aprender um pouquinho mais sobre o seu potencial, o nosso potencial divino e o que podemos fazer de melhor aqui na vida humana. Mas agora está na hora de cedermos a palavra aos poetas do além, aqueles que retornaram através do fenômeno mediúnico para dizer que continuam vivos e bem vivos, trazendo de volta a sua literatura. Vamos iniciar agora o Poesia Espírita. Poesia Espírita. Poesia Espírita traz aqui de volta o livro Relicário de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier e autoria de espíritos diversos no lançamento da Federação Espírita Brasileira. E nós temos nessa obra diversos poetas comparecendo com a sua inspiração. Hoje nós vamos destacar o poeta Belmiro Braga. Ele viveu de 1872 a 1937 e reencarnou ali na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Na verdade, ele reencarnou o que na época era um distrito de Juiz de Fora. Hoje é a cidade que leva o seu próprio nome, a cidade de Belmiro Braga. E ele foi membro da Academia Mineira de Letras e deixou várias obras poéticas publicadas. Pois bem, Belmiro Braga retorna através do nosso querido Chico Xavier e vai nos brindar com a poesia Carta de
outro mundo. Vamos então passar a palavra a ele e aprender um pouco mais. Não aceites, porventura, prazer que te desconforte. O peixe nada à procura da isca que o leva à morte. A cantiga, sem cautela, desce a abismo inesperado. Ao sapão, abre a janela ao pássaro descuidado. Trabalha e atende ao porvir. Contudo, pensa primeiro. Formiga vive de agir, mas não sai do formigueiro. Não uses a liberdade, gozando a inércia do bruto. Se queres a eternidade, não desprezes teu minuto. Faze o bem. Não sejas louco. Aprende no amor cristão. Inteligência é bem pouco no dia da salvação. Sem Deus, não busques na terra luz e paz em parte alguma. Há mais angústia e mais guerra quando a mentira se esfuma. Evita o abono e a licença em que a preguiça se escuda. Ferrugem é a recompensa da enxada que não ajuda. Dos males que andam na estrada, aquele que mais domina é a mente desocupada que vive sem disciplina. Despreza a ciência avessa, é dolorosa irrisão ter 1000 livros na cabeça e gelo no coração. Perdoa a mão que te prende a tropeços escarninhos. Muita rosa se defende pela abundância de espinhos. Foge aos gozos aparentes. Toda flor cai ao monturo, mas o fruto dá sementes que seguem para o futuro. Mas a glória que se inflama sem Jesus Cristo no fundo, quase sempre é treva e lama nos caminhos do outro mundo. Não te exponhas ao perigo da tentação que te agrade, mas se tens Jesus contigo, não temas a tempestade. Eis então, para nós, o poema Carta de Outro Mundo, assinado por Belmiro Braga, que na verdade é uma reunião de quadras do nosso Belmiro Braga, através do Chico Xavier, provocando variada reflexão, com muitos exemplos tirados não apenas da natureza, mas também da vida humana. Este poema está publicado no livro Relicário de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, em uma obra lançada pela Federação Espírita Brasileira. Espero que você tenha gostado do nosso Belmiro Braga, trazendo essas quadras para a nossa reflexão. Aliás, por falar em reflexão, chegou a hora do nosso vídeo. É o Para Viver Melhor. 90 segundos trazendo uma reflexão espírita para todos nós. E hoje, sobre o tema Construindo a Felicidade. Vamos então rodar o vídeo para a nossa reflexão. Ensinou Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Muitos procuram o caminho da porta larga, entendendo que ele é o que propicia a felicidade. A porta larga são os prazeres do mundo, o apego às coisas materiais, onde ficamos agarrados ao corpo, ao dinheiro, à fama, à posição social, ao poder político, coisas que são passageiras. Tomemos cuidado com as escolhas que fazemos, com as prioridades que elegemos para o viver. A felicidade neste mundo é relativa.
Somos almas imortais, não somos o corpo. Caminhemos para a porta estreita da renúncia, da abnegação, da caridade, da solidariedade, da espiritualização, valorizando os bons exemplos e a ética, pois isso gera a verdadeira felicidade, a paz de consciência e de espírito. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Será que Deus existe? Essa é a pergunta que vamos tentar responder à luz do Espiritismo. Se sairmos do domínio das religiões, inclusive do Espiritismo, nós só temos um caminho para tentar responder essa pergunta: o caminho da ciência. Seja a ciência física, astrológica, a ciência química, a ciência filosófica, o caminho é a ciência. E muitos cientistas, muitos pensadores têm se debruçado sobre isso. Deus existe? Para explicar o universo e a vida, precisamos de Deus? Ou nós temos outra resposta que satisfaça plenamente as nossas indagações? Respostas a ciência tem, todas elas como hipóteses, como probabilidades ou possibilidades. Por exemplo, a famosa teoria do Big Bang, a explosão energética inicial que teria dado início ao universo. Mas essa hipótese tem lacunas. Nem tudo pode ser explicado por ela. E olhando o universo, nós temos que nos indagar: por que existem tantos milhões de sistemas? E nesses milhões de sistemas, milhões de astros, de estrelas. Na verdade, são bilhões, trilhões de astros por este universo afora, até onde já conseguimos desvendar os seus mistérios, ou seja, até onde já conseguimos fazer as nossas descobertas. Tudo isso que parece ter todo um planejamento, porque tudo está disposto matematicamente, equilibradamente, não poderia sair do caos de uma explosão de energias. E essas energias vieram de onde? Tudo isso nos leva, então, a começar a raciocinar que não é possível que o universo, que é tão fantástico, maravilhoso, que nos surpreende cada vez mais, na medida em que as pesquisas astronômicas vão evoluindo, não é possível que não tenha um princípio que seja inteligente. Esse princípio inteligente é o que nós espíritas e outros religiosos chamamos de Deus, o Pai e Criador, o incriado, o existente absoluto. Mas será nos perguntado: mas isso pode ser provado? Vocês têm provas de que Deus existe? A prova está no próprio universo, na sua existência. A prova está na própria natureza. Nós sempre chegamos ao Criador através da sua obra. Você chega ao artista plástico através da obra que ele desenvolveu.
porque aquela obra tem a marca dele. E você diz, ah, essa obra só pode ser do artista tal. Porque você reconhece na obra a sua marca. E nós reconhecemos na natureza, seja a do mundo terreno, seja a do universo, a marca divina, a marca do seu autor. Vamos lembrar aqui um astrônomo em que ele estava debruçado sobre a pesquisa do nosso sistema solar. Chegou à conclusão que ele precisava de uma maquete do sistema solar. Ele então contrata um marceneiro para realizar essa maquete, numa escala bem grande, que iria ocupar uma mesa, toda uma mesa do seu estúdio, do seu laboratório de pesquisa. O marceneiro se dedicou à obra, seguindo as instruções do cientista. Montada a maquete, que o cientista considerou que tenha ficado realmente muito boa, passado alguns dias, ele recebe a visita de um colega cientista. E este, quando entra, logo tem a sua atenção chamada por aquela maquete do sistema solar montado sobre aquela mesa. E ele então se aproxima para olhar. E depois de uma boa visão, exclama ao amigo, puxa, mas isto aqui ficou muito bom, está excelente. Quem fez? O cientista, que havia contratado o trabalho, olha para o seu colega e responde simplesmente, Deus. E ele tinha razão. Não se tratava aqui do serviço do marceneiro, que obviamente merecia também os elogios, mas indo além da maquete, que era apenas uma representação do sistema solar, era preciso reconhecer o criador do sistema solar, Deus. Porque é a prova estava ali. Como explicar o sistema solar? Como explicar a Via Láctea sem um criador inteligente, perfeito? Porque tudo se movimenta na maior perfeição, que nós seres humanos não podemos alcançar. Então, afirmamos que Deus existe como inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que é a resposta à pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: que é Deus? E recebe essa resposta. Porque Deus, para o Espiritismo, não é um ser humanizado. Deus é a perfeição absoluta. Deus é o princípio de tudo e é a sua lei que rege tudo o que existe no universo e a interação de tudo que nesse universo existe. E nós somos filhos de Deus destinados à perfeição. Há um estudo magnífico realizado por Allan Kardec na Codificação Espírita, no livro A Gênese, onde justamente Allan Kardec estuda a criação, estuda tudo o que existe nela, todo o seu princípio. O Espiritismo é uma doutrina científica. O Espiritismo é uma doutrina, ao mesmo tempo, criacionista, do ponto de vista que considera Deus como Criador, e também evolucionista, porque anda de par em par com os progressos da ciência. Então, para nós não resta nenhuma dúvida da existência de Deus. Mas esse Deus, Criador, Pai, soberanamente justo e bom, misericordioso e
perfeito. E aí nós compreendemos a vida e tudo o que nela existe aqui no nosso planeta, no nosso sistema solar, na Via Láctea em que nos encontramos e no universo como um todo. Bem, chegamos ao final do nosso Ante os Novos Tempos, com todo esse conteúdo que pudemos trazer a você. Não deixe de participar, de compartilhar, de divulgar o canal Orientação Espírita, onde toda quarta-feira, às 7 da noite, Ante os Novos Tempos, é transmitido. E que possamos continuar juntos e nos encontrarmos semana que vem em mais uma edição do nosso programa. Receba um grande abraço, paz em sua vida e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.